Mano, que loucura, mano. Todo suado ainda aqui, limpando aqui meu rosto, porque tava muito oleoso, mano. Jogo 2 horas da tarde, mano, aqui no Nordeste é calor, amigo. Tu é doido. Mas, que jogo difícil, na verdade, mano. Que jogo difícil. Tô gravando aqui já, assim, terminou o jogo, já tô gravando aqui, que é pra manter aquela energia do jogo, aquela pressão que tá. E eu poder falar exatamente o que eu tô sentindo, meio que eu, né? Ainda com a adrenalina lá em cima ainda, mano, porque foi difícil pra caralho. A gente já imaginava, né, mano, que ia ser um jogo difícil pra caralho. O Brasil ia pegar uma seleção japonesa muito arrumadinha, muito jogando um bom futebol. Agora, eu acho que eles respeitaram demais a seleção brasileira, na verdade. Eu acho que sim, cara. Mas antes de eu ir pro falar sobre o jogo da seleção brasileira que terminou agora, vencendo o Japão, eu queria avisar para vocês que é um aviso muito importante e tem a ver com a Copa do Mundo. Eu vou deixar bem aqui, ó, meu Instagram, tá? É Jim36, me procura lá no Instagram, que todo jogo da seleção brasileira eu faço um bolão lá que pra galera concorrer a uma tatuagem. Tatuagem totalmente na faixa, paga, tá ligado? Então vai lá, me segue e fica de olho que dias antes dos jogos eu tô lançando lá a caixinha lá pra galera colocar seus palpites e concorrer a essa tatuagem. Beleza? Então vai lá, me segue. E já deixa o like aqui nesse vídeo, pô, amigo. Deixa o like e se inscreve nesse canal aí pra me ajudar, galera. Por favor, por favor. Então, vamos lá, né? Brasil e Japão, 16 avos, né? 16 avos, coisa nova na Copa do Mundo aí, esse jogo. Essa segunda fase eliminatória já, né? Da Copa. O Brasil pegou o Japão e eu via muita gente confiante que o Brasil ia passar, mas muita gente também com um certo receio, porque a seleção japonesa está demonstrando um bom futebol. Tinha jogado há um tempo atrás com a seleção brasileira no amistoso e tinha vencido. Não é um time totalmente bobinho que nem era no passado, entendeu? A seleção japonesa é um time que sabe jogar futebol e é muito rápido, mano. Muito rápido e arrumado. E esse era um dos medos que eu tinha, eu pessoalmente, porque o meio campo da seleção e aquela zaga, meu irmão, é lento. Vamos lá. E foi dito e feito, meu irmão. Dito e feito. Primeiro tempo, o Danilo vai. Porra, Danilo. Tu perde a bola lá no meio e tu e o Casemiro parece um navio manobrando e tentando pegar a velocidade. E o japonês tomou a bola lá no meio campo, levou e caixa lá no cantinho do Alisson, sem chance pro Alisson. E foda, cara, no primeiro tempo não foi muito legal não. A seleção brasileira teve posse de bola, mas era aquela posse de bola meio infértil. Ficava tocando a bola pra lá e pra cá, um no pé do outro, pra bola chegar lá do outro lado, tinha que passar por três jogadores lentos, meu. O Paquetá não tava legal. Casemiro lento. Casemiro. E eu pedindo, pelo amor de Deus, tira esse cara. Não dá, tira esse cara. Aí o bicho vai lá no segundo tempo, meu irmão, e acerta aquela cabeçada, bonita cabeçada. Bonito gol dele. E aí eu nunca critiquei Casemiro. E o bicho tira a gente, né? A seleção brasileira voltou no segundo tempo bem melhor, colocou o Endrick lá no lugar do Paquetá, que parece que saiu machucado, mais um machucado, né? Foda, o negócio tá complicado, né? Muita gente se machucando na seleção. Aí é que é o problema de levar muito jogador veterano, já com certa idade. Será se aguenta, né? Será se aguenta? Aí o Paquetá saiu, o Endrick entrou, ele recuou mais o Matheus Cunha e deixou lá o Endrick, Ryan e Vinícius Júnior. A seleção começa aquelas bolas na área, começa a lançar bola na área, cruzamento, e até acertar aquela cabeçada do Casemiro, que eu nunca critiquei Casemiro. Mas ele, que eu pedia tanta saída dele no primeiro tempo, aquele primeiro tempo ruim, muito ruim dele, do meu campo todo. Assim, o Bruno Guimarães ainda estava se destacando um pouco, estava conseguindo, mas mesmo assim, nada demais. Nem Vinícius Júnior, ninguém estava muito bem no primeiro tempo, não.
Agora, no segundo tempo, com as mexidas e aquela pessoa a dar aquele chuveirinho na área, o Japão não estava conseguindo se defender bem, cara. Teve umas 2 bolas lá de quase gol e até que chegou a testada lá do Casemiro. E aquela jogada do Vinícius Júnior, a galera tirou uma onda dizendo que eu que tirei, porque eu me levantei e comemorei antes da bola entrar. Sabe quando ele dá aquela caneta, ele tirou o outro zagueiro e saiu na cara do gol e dá aquele tapa, meu, eu já saí de costas assim, ó. Caralho, como é que uma bola daquela não entra, meu irmão? Me explica. Era pra ser o gol, um dos gols mais bonitos da Copa, pô, aquele gol do Vinícius. Isso é um golaço. Que maldade aquilo, que maldade. Aí a seleção ficou com o domínio da partida. Dominou. Só que o jogo foi ficando lento, se arrastando até o final do segundo tempo. E chegou no finalzinho do segundo tempo, aquela achadinha lá pro Martinelli, que entrou no segundo tempo e deu os números finais para a seleção brasileira, 2-1 Brasil, o Brasil ganhou, cara. Caralho, aquele golzinho, sabe aquele golzinho na hora certa mesmo, aquele golzinho na hora perfeita, passei, não tem momento melhor para sair um gol do que aquele momento ali. Na verdade, caralho, que alívio que deu, meu. Eu já tava esperando a prorrogação. E foi isso, cara. Números finais, 2-1 Brasil, caralho. E, cara, assim, alguns destaques, né, que eu quero dar aqui pra partida, né. Primeiro, Bruno Guimarães, que assim, dentro daquele meio campo lento da seleção brasileira, o Bruno Guimarães é um cara que consegue se destacar, mano. Quando ele tem aquela retaguarda dele do Casemiro, por mais que seja lenta, tá, parece um navio manobrando, mas ele pelo menos dá aquela retaguarda para deixar o Bruno Guimarães criar, cara. E o Bruno Guimarães, sabe, ele mexe muito naquele meio campo, e ele tem umas achadas muito boas. Se eu não me engano, foi ele que achou o Martinelli no último gol. No 2-1, no finalzinho da partida. Se eu não me engano, foi ele. Agora eu tô na dúvida. Mas enfim, eu me corrijo aqui se não tivesse sido ele, por aqui em algum lugar. E Endrick, né? Endrick, quando ele entrou, mudou a partida. Não, assim, não vou dizer que foi por causa dele que mudou. Acho que o Ancelotti começou a mandar, a pedir pro time lançar mais bola na área. Aquele chuveirinho na área tava funcionando. Mas o Endrick entrou bem, cara. Entrou bem. O Endrick, o Ancelotti andou falando dele que ele precisa assim, se dedicar mais à parte tática, né? Porque decisivo, todo mundo sabe que ele já é. Só que ele precisa se entregar mais à parte tática do time para ele poder ajudar mais o time, sem a bola, né? É isso que ele quer dizer, sem a bola. E eu acho que eu tô, assim, essas 2 últimas vezes que o Endrick entrou contra a Escócia e agora contra o Japão, eu vejo o Endrick mais tático, né? Ele vai lá no meio campo, ajuda mais, o time perde a bola, ele tá voltando mais. Quando ele pega a bola, ele não é aquele cara que quer só a jogada para ele. Ele tá procurando os colegas do time. E eu acho que ele tá funcionando muito bem, cara, assim. E ele é muito vertical, né, mano? Ele pega a bola e não fica voltando a bola atrás. Ele procura alguém do time dele ali na frente, vertical, em direção ao gol adversário. E é isso que é muito legal dele, cara. Não teve nenhuma chance assim, uma chance limpa, né? Teve um mano a mano que ele teve lá com o zagueiro japonês, mas o zagueiro japonês conseguiu tirar. Mas Endrick bem, eu tô gostando. Pra idade dele tá ótimo, tá entrando, tá jogando e tá mandando bem. Vinícius Júnior, primeiro tempo meio apagado, segundo tempo teve aquela jogada linda, mas segundo tempo ele jogou bem melhor o Vinícius Júnior, ainda continua sendo o craque da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Vinícius Júnior, acabou, né? E era pra ter sido o gol da Copa do Mundo, o gol mais lindo da Copa do Mundo até agora, era pra ser o dele. Diabo daquele goleiro conseguiu dar aquele tapinha e a bola não entrou, bateu na trave. Caralho, que maldade mesmo, que maldade, eu saí comemorando. E acho que é isso, né? O Ryan bem tático, não teve nenhuma grande jogada do Ryan, mas ele bem tático, ajudando muito ao time. Eu queria ver mais dele partindo para cima no 1 contra 1, para ver uma jogada boa dele, né? Para ele finalizar. O Ryan é fazedor de gol pra caralho. Do mesmo jeito do Endrick, ele faz muito gol. Mas a gente ainda não tá vendo essas finalizações dele, né? Porque se sobrar para ele faz, viu? Ele é fazedorzinho de gol só. Mas ele tá jogando bem e ele virou titular desse time aí, viu? Não tira mais ele não, viu? Rafinha... Adiós, Rafinha, porque tu não tem mais vaga aí não, amigo.
Acredito que tu pode ser cheio de moral e tal, ser o jogadorzão do Barcelona e tal, mas o Ryan acho que tu botou a vaga. E é isso, né? Acho que é isso. Matheus Cunha continua bem também. O Danilo Santos, né? Acho que é Danilo. Eu fico com medo de errar, mano. Os nomes. Acho que é isso. Douglas Santos, bro. Danilo Santos é o do Botafogo, né? O lateral esquerdo, que é o Douglas Santos, bem demais. Bem pra caralho. O Danilo lento, daquele jeitão lento dele, mas conseguiu jogar. Eu também, no primeiro tempo, já tava puto com o Casemiro, eu me putei com ele também, aquele lado direito, ele e o Marquinhos, lento. Pegando um time veloz nesse Japão, eu sabia que ia ser sufoco. Mas não tem quem substitua o Danilo, né? Aí botar quem? Tirar o Danilo, lateral direito, vai entrar quem? Tá? É difícil, pô. Aquele lateral direito ali vai ter que ser ele mesmo. Deus nos acuda aí. Um ponto negativo. Um ponto negativo do jogo, né? Eu tava colocando aqui os destaques agora. Um ponto negativo é o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, né? Que no Arsenal ele é um monstrão e ele ficava perdendo bola o tempo todo ali, pô. Aquela bola que chegava naquele centroavante japonês, que eu não sei o nome, eu não vou querer saber o nome do centroavante japonês. Mas enfim, a bola alta que chegava lá pra ele, o cara tava ganhando dele, e ele, quando ele conseguia cortar, era um corte mal feito. O Gabriel Magalhães, eu esperava mais de tu, mano. Eu esperava mais de tu nessa jogada aérea, principalmente lá no ataque, quando era escanteio, aquela bola alçada na área, que de falta, e tu não ganhou nada. Decepção. Ponto negativo. O Casemiro ia botar o ponto negativo pra ele também, mas ele fez o gol e eu nunca critiquei. Mas é isso. Passamos, o importante é que passamos. Foi um jogo difícil pra caralho, mas foi massa. Massa é assim, sofrido. Massa é sofrendo mesmo. Dá aquela vibração no final. Viramos o jogo e aí vamos para as oitavas, meu mano. Para as oitavas de final. Ou Noruega ou Costa do Marfim, né? Que é amanhã. Amanhã que eu tô falando. Hoje é segunda, amanhã é terça-feira. E eu vou ver se eu lanço esse vídeo aqui ainda hoje, segunda-feira. Porque eu não quero deixar para amanhã não, que segunda-feira é o meu dia tradicional de lançar os vídeos aqui no canal, beleza? Vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que assistiram até aqui, galera. E vamos torcer para esse Brasilzão, cara. Vamos torcer pro Brasilzão. Chegar lá nessa final. Vai ser sofrido. Mas é isso, meu muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal e vai lá no Instagram, viu? Vai lá no Instagram, participa do bolão. Edinho36. Falou, galera.